Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo. Cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Olá, meu irmão, minha irmã, graça e a paz, feliz domingo. Hoje, 1º de setembro, iniciamos o mês da Bíblia, esse mês especial em que nós queremos dedicar maior tempo para este contato com a palavra de Deus. Que o Senhor possa nos ajudar, possa nos conduzir, nos fazer fiéis a este propósito que nós fazemos, que toda a igreja faz, de meditar a palavra de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de nós escutarmos o que a palavra de Deus vai nos dizer nesse domingo, dia 1º de setembro, nós vamos ver aqui no Catecismo da Igreja Católica, onde fala sobre a Bíblia. No glossário da Bíblia, traz apenas 2 parágrafos com o título Bíblia. No entanto, são outras referências com outros nomes que são referentes à Bíblia, que são a palavra de Deus. Nós vamos então escutar o parágrafo 58. Existe esse e o 1176. Nós vamos ouvir o 58. A aliança com Noé permanece em vigor durante todo o tempo das nações, até a proclamação universal do Evangelho. A Bíblia venera algumas grandes figuras das nações, tais como Abel o justo, o rei sacerdote Melquisedeque, figura de Cristo, os justos Noé, Daniel e Jó. Assim, a Escritura exprime que grau elevado de santidade podem atingir os que vivem segundo a aliança de Noé, na expectativa de que Deus congregue na unidade todos os filhos de Deus dispersos, como está em João 11:52. É importante dizer também, irmãos, pelo fato de haver somente a citação, 2 vezes sobre Bíblia, todo o catecismo é pautado pela palavra de Deus, pela Bíblia. Todos os parágrafos do catecismo normalmente têm uma citação bíblica. Então, a reflexão da igreja é feita e a instrução também é feita em cima daquilo que a palavra de Deus nos diz. Nós, católicos, temos esse tripé: a Sagrada Escritura, o Sagrado Magistério e também a Sagrada Tradição. Então, nós vamos escutar a palavra de Deus para hoje, domingo. Está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 7, os versículos de 1 a 8, de 14 a 15 e de 21 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns dos escribas, vindos de Jerusalém, tinham se reunido em torno de Jesus. E perceberam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isso é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções. E há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhes:
Isaías, com muita razão, profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. Tendo chamado de novo a turba, dizia-lhes: Ouvi-me todos e entendei? Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa manchar, mas o que sai do homem, isso é que mancha o homem, porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidades, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos esses vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Meu querido irmão, minha querida irmã, como eu disse, estamos iniciando hoje o mês dedicado a um contato mais próximo com a Bíblia, o livro da Palavra de Deus, que traz a todos nós a orientação, o ensino para caminharmos e fazermos a vontade do Senhor, que é podermos chegar ao céu, estarmos unidos a Ele na glória eterna. E durante os domingos que se passaram, nós ouvíamos falar sobre o pão da vida, ouvimos falar que Jesus, ele dizia, né, eu sou o pão da vida, todo aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue não morrerá jamais, terá vida eterna. Hoje, a palavra de Deus, ela nos traz aqui uma situação em que os fariseus, os escribas, eles estavam próximos do Senhor, próximos dos discípulos do Senhor, e eles que tinham costume de não comer sem lavar muito bem as mãos, quando eles saíam para fazer as coisas, eles voltavam para casa e eles tomavam banho, né? Estar sempre limpos. Mas e eles viram que os discípulos do Senhor não tinham todo esse ritual, né? Não seguiam essa tradição dos judeus, dos fariseus, e eles então não cuidavam tanto desta pureza nas mãos, né, para poder tomar os alimentos. E Jesus, então, observando ali a eles, Jesus falava para eles: olha, vocês ficam observando aquilo que entra no homem, e não é isso que traz a impureza, mas sim aquilo que sai do coração do homem é que faz as coisas ficarem ruins, né? Como diz assim, olha, porque é do interior do coração do homem que procede os maus pensamentos. Não é o que entra que procede os maus pensamentos, mas o que sai. Assim, então, irmãos, nós podemos perguntar, mas como assim? Para a gente poder ter bons argumentos, ter uma vida serena, uma vida segundo a palavra, segundo a vontade de Deus, é preciso nós nos abrirmos para que entre em nós o ensinamento do Senhor. Justamente nós temos que fazer isso, mas não é o que entra de físico em nós. Não é o alimento, né? O feijão, o arroz, a carne, mas aquilo que nós precisamos que entre em nós a ação de Deus, a ação do Espírito Santo, os ensinamentos da palavra de Deus. E então, ali, tudo que nós recebemos de espiritualidade,
Tudo aquilo que nós recebemos no coração é o que vai sair de nós em forma de bênção, de benevolência para aqueles que estão à nossa volta, aqueles que convivem conosco. Quanto nós temos aprendido com a palavra de Deus. Quanto nós modificamos a nossa vida escutando a palavra de Deus, observando. Não basta nós conhecermos os versículos da Bíblia, não basta nós sabermos citá-los de cor, mas é preciso que nós saibamos fazer a vontade de Deus, acolher aquilo que o Senhor nos ensina e viver segundo os seus ensinamentos. Então, meu irmão, minha irmã, nesse mês da Bíblia, busquemos este compromisso com o Senhor. Façamos esse propósito de ler mais a Bíblia, de estarmos mais perto da sua palavra. Que a palavra de Deus, ela se faz carne em nós, né? Se faz vida em nós, através daquilo que nós escutamos, daquilo que nós incorporamos, vamos dizer, né? No bom sentido, incorporamos esta palavra de Deus para poder transmiti-la, não apenas com os nossos lábios, com os nossos conhecimentos mentais, mas transmiti-los com o nosso coração, com os frutos do Espírito Santo, a paz, a alegria, a bondade, a longanimidade, a temperança, a brandura, tudo isso, alegria, né? É o que nós somos convidados a gerar em nós através da palavra de Deus para transmitir ao mundo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos faça fiéis, que nos dê humildade para acolhermos os ensinamentos do Senhor. Muitas vezes nós achamos que nós sabemos tudo. Muitas vezes nós queremos interpretar a vida, levar a vida do jeito que nós queremos. E nós não paramos diante daquele que é tudo em todos, daquele que nos criou a sua imagem e semelhança. Como viver a imagem e semelhança? Estar diante dele, nos espelharmos nele, para que possamos viver segundo os seus ensinamentos, segundo a sua vontade. Quando nós vemos os nossos filhos, eles muitas vezes até mesmo o tom de voz, o sotaque deles é parecido com os dos pais, né? Então, por quê? Porque convivem com os pais. Se nós estivermos junto com o nosso Deus, próximos de Deus, nós também seremos assim e transmitiremos isso para os outros. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que pela força da Eucaristia que nós receberemos nesse dia, possamos fazer a vontade de Deus, sermos seguidores da sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria e viva a Bíblia, viva a palavra de Deus. Amém.